Muito bom dia, meus caros senhores. Bem-vindos de volta a mais um episódio de Mad Pill, aqui no Nova Vertente. Hoje traremos um assunto bem interessante aqui, que é os alimentos que vão te feminilizar, tá? Vão te deixar uma mocinha. Então, são alimentos que você deve evitar caso você queira ser um cara masculino, testosterona, forte, músculo e tal. Mas se você quiser virar uma trapzinha, fica aí minha recomendação para você ingerir essas coisas na maior quantidade possível. Como que funciona essa questão do alimento ser feminizante ou não? Essa palavra é meio difícil. Como que funciona isso do alimento te deixar uma bicha ou não? São dois mecanismos, né? Vamos dizer assim. Tem uma coisa que é a relação entre testosterona e estrogênio. Quando essa relação ela tá mais tendendo para o lado da testosterona, você vai ter a predominância de coisas masculinas, né? Quando essa relação está tendendo mais para o lado do estrogênio, você vai ficar mais feminino. Vai criar tetinha, vai ter dificuldade de ganhar músculo, vai ser mais instável emocionalmente, vai ter mais tendência a ficar fazendo fofocazinha, enfim. Se você quer saber mais sobre as diferenças entre homens e mulheres, dá uma olhada no meu episódio sobre dimorfismo, lá no canal Vigor Hiperbórea, tá certo? Aqui a gente vai focar em alimentos que podem mexer nessa relação, seja diminuindo a testosterona, ou aumentando o estrogênio, tá? Essas duas formas aí são possíveis para deixar a pessoa mais moça, né? Isso aqui eu vou focar em homem, tá bom? Se você for mulher, essas coisas também vão te atrapalhar, só que talvez de outras formas. Algumas vão realmente aumentar o estrogênio e tal, mas isso não significa que vai necessariamente te deixar mais feminina, tá bom? Então, uma mulher escutando isso aqui, por favor, não pense que ingerir essas coisas vai te deixar mais feminina, porque não vai fazer mal para a sua saúde, tá? Vamos lá. Quando a gente olha esses estudos de o que diminui a testosterona, o que aumenta o estrogênio, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes tem alguns estudos que estudam mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Nesse caso, as mulheres com ovário policístico, quando elas ingerem alguma coisa que diminui a testosterona, não significa que aquela coisa diminui a testosterona. Significa que aquela coisa está melhorando a saúde daquela mulher, porque não era para aquela mulher ter esse nível de testosterona, entende? Então, por exemplo, eu já vi gente falar que dieta cetogênica diminui a testosterona. Por quê? Porque pegaram um estudo com mulheres com ovário policístico, onde colocaram essas mulheres em dieta cetogênica, elas pararam de ter ovário policístico, ou seja, curaram elas de um problema, e sem ovário policístico, elas pararam de ter níveis de testosterona anormais. Voltou para o normal de uma mulher, porque curou elas da doença, certo? Isso não significa que uma dieta cetogênica vai diminuir a testosterona no homem. Pelo contrário, ela é usada por alguns bodybuilders aí, depois de um ciclo que a testosterona foi lá embaixo, ela é usada para restaurar a testosterona, porque a dieta cetogênica dá um aporte absurdo de gordura e aumenta bastante o colesterol, então fica muito mais fácil de fazer essa testosterona. Mas enfim, vamos então aos alimentos. Olha, eu preciso falar o seguinte, eu estava escrevendo, né, sobre o que eu ia falar e tal nesse episódio, e, bem, já estava pronto, tá bom? Já estava, assim, praticamente pronto, e eu tive que jogar tudo fora e recomeçar. Porque eu ia fazer realmente um top 10, mas eu vou até ler o top 10 aqui rapidão, que eu ia falar, e vocês vão ter noção do motivo de eu ter trocado isso aqui. Meu top 10 era: número 1,
fitoestrógenos, depois micoestrógenos, 3, atrazina, 4, triclosan e aquilfenol etoxilado, 5, benzofenona e 4-metilbenzilideno-cânfora, 6, eritrosina e vermelho alura, 7, parabenos, 8, ftalatos, 9, bisfenol A e bisfenol S e 10, 17, alfa-etinilestradiol. Extremamente técnico, sabe? Eu tava lendo coisa de bioquímica para fazer esse episódio. Só que eu acho que ia ficar muito inacessível. Por isso que eu simplesmente joguei fora e recomecei. Talvez em algum momento eu faça algum tipo de menção aos estudos que eu tinha feito a respeito disso. Eu estava lendo livro realmente com bastante coisa de bioquímica e tal, mas eu resolvi trazer uma coisa mais fácil de você aplicar no seu dia a dia. Porque eu acho que não adianta nada a gente ficar escutando podcast, ficar escutando a galera trazer conhecimento e tal, e você não conseguir aplicar em nada no seu dia a dia. Então eu tenho esse foco no meu podcast. Enfim, eu tenho orgulho disso, de sempre trazer coisas que a pessoa pode aplicar de alguma forma. Então vamos lá, vamos começar o nosso top 10 alimentos que vão te fazer ser uma mocinha. No episódio de suplementos, né, eu fiz uma ordem de pior pro melhor, né? Quer dizer, menos melhor pro melhor. Mas dessa vez eu vou falar assim em ordem aleatória, tá? Não aleatória, tem um sentido na ordem, mas não é... Esse top 10 não vai seguir uma ordem de melhor para pior, nem de pior para melhor. Vai seguir a ordem do que eu acho que fica mais fácil de explicar, tá? Então o primeiro que eu vou trazer aqui é a soja. A soja e a linhaça. Muita gente esquece da linhaça. Muita gente sabe da soja, né? Mas tem muita gente que não sabe nem da soja. A questão é a seguinte, a soja deve ser o alimento mais estrogênico que existe. Ela é estupidamente estrogênica e ela faz mal de várias formas, não só nesse quesito. Ela vai atrapalhar a função da tireoide, ela vai fazer um monte de coisa. Eu tenho um episódio inteiro só dedicado sobre a soja, mais de 1 hora, explicando por que a soja faz mal. Então, se você não sabe nada sobre a soja ainda, eu recomendo que você vá lá no canal escutar. Mas você pode só acreditar em mim também e nunca mais encostar em soja na sua vida, tá bom? E assim, soja inclui a lecitina de soja, tá bom? Nisso que eu tô dizendo. Tem gente que acha que o que é estrogênico é a soja inteira, que lecitina de soja, não sei o que de soja, não tem problema, né? Mas a proteína da soja é estrogênica, a lecitina da soja é estrogênica, o óleo de soja é estrogênico, é tudo horrível, tá bom? Então, se tiver uma coisa nessa lista inteira que eu quero que você nunca mais consuma na sua vida, essa coisa é soja. E você vai ver que ela vai voltar algumas vezes aqui, tá? A linhaça também é muito estrogênica. Ela tem mais fitoestrógenos. Fitoestrógenos são substâncias estrogênicas que vêm de plantas, tá bom? A linhaça tem mais que a soja, só que parece que a da linhaça é um pouco menos ativa, então não dá para saber muito bem o que é mais estrogênico, a soja ou a linhaça. Eu ainda acho que é a soja, mas a linhaça você tem que ter muito cuidado também, tá? Óleo de linhaça, qualquer coisa que tenha linhaça, eu não recomendo você ingerir. Ok, agora vamos para óleos vegetais, porque eu acabei de falar da soja e da linhaça, eu acho que fica mais fácil. Os óleos vegetais são óleos, por exemplo, óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de canola, óleo de, sei lá, de algodão, sabe? Esses óleos, óleo de semente de sei lá o que. Isso tudo é extremamente inflamatório para o seu organismo, vai piorar a sua saúde de várias formas diferentes, pode aumentar a gordura hepática, pode te deixar diabético, mas também vai te transformar em uma moça, tá bom? Então é uma coisa que você não deve usar no seu dia a dia. Se você tem garrafa de óleo de soja aí que você usa para fritar as coisas, cara,
não use mais. Inclusive, as pessoas falam, né? Ah, fritura faz mal. Nossa, eu tenho que parar de comer fritura porque fritura faz mal. O que faz mal na fritura é o óleo vegetal. Se você trocar o óleo vegetal por um óleo de fruta ou uma gordura animal, a fritura não faz mal mais. Então, o que é uma gordura animal, né? Você pode usar banha de porco, você pode usar gordura que saiu da carne que você estava fazendo, por exemplo. Quando você faz bacon, por exemplo, sobra gordura demais. Você pode usar essa gordura para fritar outras coisas depois, tá bom? Óleo de fruta é azeite, tá? Azeite é de azeitona. Então é uma fruta. É a parte da planta que ela quer que você coma, digamos assim. Então ela não coloca nada ali que te faça mal, na maior parte das vezes. Tem o óleo de coco também. E também tem o óleo de abacate. O óleo de abacate eu já não recomendo porque é o seguinte, se o óleo de abacate for óleo de abacate mesmo, aí ele é uma das coisas mais saudáveis que você pode ingerir, com certeza. Só que eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que a maior parte dos óleos que são vendidos como óleo de abacate são quase 100% óleo de soja. Então você compra um óleo que você acha que é extremamente saudável e na verdade você está ali ingerindo soja. Isso nos Estados Unidos, eles têm normalmente, tá? Um controle de qualidade bem superior ao nosso, porque a Anvisa aqui é uma vergonha. Então, os óleos que eu recomendo para você substituir óleos vegetais são azeite, óleo de coco, banha de porco e gordura de boi, tá bom? Ah, tem a manteiga também. A manteiga costuma ser muito boa, a não ser que você tenha sensibilidade ao leite. Aí você pode usar o ghee no lugar, que é a manteiga clarificada. Tira as proteínas, os carboidratos, qualquer traço, né? Manteiga normalmente não tem proteína e carboidrato, mas tem alguns traçozinhos ali que podem atrapalhar alguém com sensibilidade. Agora, aproveitando que a gente está falando de óleo, a pessoa pode pegar e perguntar para mim: pô, Sank, mas se esses óleos vegetais fazem tão mal, eu posso só parar de comer gordura? Não. A dieta low fat, né, a dieta que a pessoa come pouquíssima gordura e come mais carboidrato, fibra, sei lá o que, é outra coisa que é o terceiro item que eu tô falando, né, que pode diminuir bastante a sua testosterona. Tem diversas pesquisas que mostram vários hormônios sendo afetados por uma dieta low fat. A dieta low fat é capaz de diminuir a sua testosterona em 15%. Então, se você evitar comer gordura, a sua testosterona vai cair. Se você comer gordura errada, a sua testosterona também vai cair. Então você tem que comer gordura, mas tem que ser o tipo certo de gordura, como eu já expliquei aqui. A gordura é extremamente importante porque é com ela que o seu corpo vai produzir a testosterona. Não tem como você produzir hormônios se você não ingere gordura. Isso é uma coisa que eu fico embasbacado com a galera maromba, né, que faz essas dietas aí, os caras jogando fora a gema do ovo e comendo só a clara, saca? A gema do ovo é extremamente importante para você ter uma produção hormonal decente. O cara pega e come 12 ovos, mas só a clara, porque ele tem medo do colesterol que tem na gema. Isso é bobagem, é um mito. Isso aí de que você vai comer colesterol e que você vai ter problemas. Eu vou falar disso talvez em algum outro episódio. Mas não tem sentido nenhum você evitar comer gordura animal. Você precisa dessa gordura para fazer reparos no seu corpo. Então, quando você treina, você precisa reparar o seu músculo e para isso você também precisa de gordura. Quando você tem qualquer tipo de lesão, você precisa de gordura para fazer esse reparo. Quando você precisa de testosterona ou qualquer outro hormônio importante, você também vai precisar dessa gordura.
Então, uma dieta com baixa gordura é uma coisa extremamente perigosa de se fazer e não vai te ajudar a emagrecer. Ela pode te dar problemas metabólicos graves no futuro. Então, jamais recomendaria low fat para qualquer pessoa que seja. Aliás, tem algumas pessoas com umas síndromes raríssimas que não conseguem metabolizar de forma nenhuma a gordura. Só que essas pessoas, sinceramente, não deviam nem existir, porque a vida delas é horrível, justamente por não poder ingerir gordura. Elas vão ter problemas enormes. Então, parte do problema dessas pessoas com essa síndrome é porque se elas comerem gordura, elas vão ter problemas relacionados a não conseguir metabolizar aquilo. E parte do problema dessas pessoas é por estar faltando gordura. Então, elas não vão dormir direito, elas vão ter machucados crônicos aí, vai ser horrível. Enfim, vamos agora para o próximo ponto, que eu vou introduzir mais um conceito aqui para vocês. Açúcar, quando ingerido de forma aguda, diminui bastante a sua testosterona. Então, se você toma, o próximo ponto aqui são refrigerantes e sucos de frutas. Quando você toma um refrigerante ou um suco de fruta, eles são altíssimos em açúcares, né? Muita gente acha que o refrigerante é alto em açúcar, mas o suco de fruta não. Cara, o suco de fruta tem muita frutose, que também é um açúcar. Então vai ser a mesma coisa praticamente. A ingestão aguda de açúcar diminui a sua testosterona em 25% por 2 horas. Então, é uma péssima ideia você ficar ingerindo isso. Inclusive, tem gente que vai tomar suco de fruta, a galera que tem mania de comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, muitas vezes come muita fruta, enfim. Vai manter a testosterona baixa por boa parte do dia. Qualquer ingestão aguda de açúcar vai diminuir a sua testosterona. Então, se você é um cara viciado em refrigerante, você pode trocar pela versão zero, né, que é menos mal. Mas você tem que ter cuidado, porque stevia, por exemplo, você já deve ter visto Coca-Cola adoçada com stevia, natural, sei lá o que. A stevia também é estrogênica, então é um adoçante que também vai diminuir a testosterona, então não adianta. Agora, se você é um cara viciado em suco de fruta, não tem muito o que fazer. Você pode tentar trocar para frutas que têm menos frutose, né? Ou você pode tentar trocar para água, que é o ideal. Nossa, esse top 10 está um pouquinho desorganizado. A gente está no 4º item já. Agora, o 5º item é o seguinte: barrinhas de proteína. Aquelas barrinhas de proteína que você compra para comer depois do treino, aquilo ali tá te transformando numa mocinha. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, você já chegou a ler os ingredientes da barrinha de proteína? Aliás, você já chegou a ler os ingredientes de qualquer coisa sequer que você come? Você devia. Dá uma olhada nos ingredientes e na tabela nutricional da barrinha de proteína. Normalmente a barrinha de proteína não é uma barrinha de proteína, é uma barrinha de carboidrato. Você olha lá, 14 gramas de proteína, que seja, e 30 gramas de carboidrato. O que essa quantidade de carboidrato faz? Dá um efeito igual que eu acabei de falar, de refrigerante e suco de fruta, que é a ingestão aguda de açúcar. Um pico de glicemia seguido de um pico de insulina, que vai diminuir em 25% a sua testosterona. Além disso, as barrinhas de proteína normalmente vão ter lá proteína texturizada da soja, proteína da soja, lecitina de soja. Você sempre vai ver esses ingredientes nessas barrinhas. Além de outras coisas também, algumas paradas que você vai ler, não vai entender o que é e que... Bem, em geral eu recomendo você evitar ingerir coisas que você não faz ideia do que é. Então dá uma lida nos ingredientes lá, deve ter pelo menos uns 50, e algum deles vão ser soja. Ao mesmo tempo,
das barrinhas de proteína, eu vou colocar aqui, tá? Vai ser o quinto item ainda. Whey protein. Whey protein normalmente tem lecitina de soja, que é bem estrogenizante. Então, é bem ruim também. As pessoas tomam whey achando que, sei lá, vão ganhar massa e tal, e até que ganham, porque qualquer proteína que você ingerir vai fazer você ganhar massa, desde que não seja uma proteína de fonte vegetal, que vai ter um perfil de aminoácidos muito pior e tal. Mas, mesmo fazendo você ganhar massa, não significa que está fazendo bem para o seu organismo. Aquilo ali pode estar afetando o seu perfil hormonal e diminuindo a sua testosterona. Você estaria ganhando mais músculo se você estivesse ingerindo essa proteína de uma fonte da carne, por exemplo, sem soja, né? Ou então um whey sem soja, sem a lecitina de soja, mas isso é um pouquinho difícil de encontrar e costuma ser mais caro também. Tem algumas coisas sobre o leite que eu queria mencionar também. Aliás, eu vou falar de uma vez, né? Ainda no mesmo item. É o seguinte, o leite tem um problema que 75% do leite em países industrializados vem de vacas grávidas, com alto nível de hormônios femininos. E isso é o suficiente para uma pessoa que ingere leite, comparado com uma pessoa que não ingere leite. A pessoa que ingere leite vai ter a morfologia dos espermatozoides afetada. Ela vai ter uma saúde reprodutiva inferior, porque ela está tendo contato com esses hormônios femininos. Mas eu não vou colocar aqui o leite em um item separado, porque eu não sei até onde isso é verdade no Brasil. Porque esses estudos que eu vi foram todos feitos em países da Europa, Estados Unidos e lugares assim. Eu não sei especificamente como que é a produção de leite no Brasil. Então eu não posso afirmar nada quanto ao leite em si nessa questão dos hormônios, tá bom? O próximo item que eu queria comentar é o álcool. O álcool é um veneno. A questão é essa. O álcool é sempre um veneno. Não existe quantidade segura de álcool para você ingerir. E essa coisa de tomar tanto de vinho por dia porque tem tal substância e não sei o que, isso é literalmente mentira, feita por pessoas que fabricam e vendem vinho, que, enfim, costumam ser de famílias aí que o Hernani me proibiu de citar. Mas, bem, essa coisa de que o álcool vai fazer qualquer tipo de bem para você é completamente mentira. O álcool vai destruir a sua testosterona. Então não adianta, cara, você treinar, se alimentar bem e evitar tudo que eu tô falando aqui e ficar tomando cerveja. Aliás, cerveja é o pior tipo de álcool que você pode tomar, porque além dela ter o álcool, ela ainda vai ter glúten e vários outros antinutrientes também. Então, se for para tomar álcool, tome algum destilado, porque tem álcool ainda, né, alguns vinhos, que além do álcool também é álcool com um monte de açúcar da fruta, por exemplo. E aí vai dar o problema do álcool e da ingestão aguda de açúcar ao mesmo tempo, né? Tem drinks que fazem, que enchem de açúcar. Cara, a pior coisa para sua testosterona é aquela caipirinha cheia de açúcar. Isso é horrível, horrível. Então, se você preza pela sua saúde hormonal, simplesmente pare de tomar álcool. Corte, ok? Então vamos agora para o item 7. Os grãos. Com grãos, eu quero dizer massas também, né? Pão, macarrão, bolos, tortas, sobremesas. Mas aí fica um pouquinho mais complicado. Os estudos que eu vi comparam pessoas que normalmente comem
pão, macarrão, massa, etc., igual eu falei, com pessoas que não comem. As pessoas que não comem têm uma saúde hormonal, têm uma saúde reprodutiva melhor do que aquelas que comem. Eles têm mais testosterona e tal. Só que esse tipo de estudo, quando você compara a pessoa que normalmente come isso com pessoa que normalmente não come isso, eles têm muitas variáveis que podem confundir. Só que faz sentido, logicamente, você imaginar que esses grãos, né, essas farinhas, né, que é carboidrato refinado, vão diminuir a testosterona, justamente por conta daquela questão de ingestão aguda de açúcar. O que o carboidrato é? Açúcar. Então, quando você come um pão branco, você tem uma quantidade de glicose entrando no seu sangue que é maior do que se você comer açúcar puro. Então, na prática, é bom você evitar massas, evitar qualquer coisa que tenha sido feita com farinha de trigo, principalmente, porque também vem a questão do glúten e outros antinutrientes, mas aí também tem farinha de arroz, farinha de batata, farinha de mandioca, enfim. Então seria bom você evitar qualquer tipo de coisa feita com farinha de trigo. Se for ingerir alguma coisa feita com farinha, prefira farinha de tubérculos, como farinha de mandioca, farinha de batata. Ainda vai dar um pico glicêmico bem alto, ainda vai ter aquele problema da ingestão aguda de açúcar, só que esses tubérculos costumam ter menos antinutrientes, costumam ser menos mal para a sua saúde do que grãos. Então, grãos, em geral, como o trigo, o milho, a quinoa, a aveia, a cevada, o centeio, o amaranto, até o arroz, todos eles vão afetar não só aí a questão hormonal, mas eles vão também gerar uma coisa que as pessoas chamam de brain fog, que é aquela névoa mental, né? Tem até uma expressão que as pessoas usam que é o grain brain, é o cérebro de grãos. As pessoas ficam mais burras consumindo grãos. O típico nutricionista vai falar que o grão é uma ótima fonte de fibras e sei lá o que, mas a fibra é justamente uma coisa que o seu corpo não consegue digerir e que está lotada de antinutrientes. Aliás, daquela lista antiga que eu tinha feito, com várias coisas químicas e tal, os grãos costumam ter micoestrógenos, né? Eles costumam estar contaminados aí com fungos. Não só os grãos, mas chocolate, café, costumam estar contaminados com uma substância que chama zearalenona, que é uma substância que vem de fungos, é uma das micotoxinas mais comuns e que causa tumor no fígado, problema cerebral, problema reprodutivo em homem. E o que é interessante é que a zearalenona tem os mesmos efeitos da soja, só que os pesquisadores não têm medo de, nas pesquisas, escrever que ela é tóxica, entendeu? Que essa substância é tóxica. Enquanto nas pesquisas com a soja, nunca falam isso. Vão no máximo falar, olha, a gente observou um efeito estrogênico, talvez isso seja bom para mulheres na menopausa, né? Na zearalenona, eles colocam tóxico, isso deve ser evitado a todo custo. Temos que arranjar uma forma de parar com a contaminação dessa substância nos grãos. E por que isso? Por conta de política. A soja gera uma grana absurda. E a galera aí que vende soja é praticamente intocável. Óbvio que as pesquisas iam ficar tendenciosas para, mesmo quando mostra alguma coisa ruim da soja, não fala que ela é tóxica e tenta arranjar alguma coisa boa dela, né? Por exemplo, vamos usar para mulheres que estão com pouco estrogênio, o que é uma péssima ideia, porque ela vai ter vários outros efeitos nocivos também. Aliás, eu esqueci de falar que a soja também é um grão. Então, além dela ter todos esses efeitos estrogênicos, ela também está contaminada com a zearalenona.
Então, concluindo a parte dos grãos, além deles terem diversos antinutrientes e fitoestrogênios que vão diminuir os seus hormônios aí de testosterona, aumentar estrogênio e tal, eles também têm a questão da rápida ingestão de açúcares e também tem a contaminação por essas micotoxinas. O item 8 dessa lista de coisas que te feminilizam é a hortelã. Por que eu trouxe aqui a hortelã? Porque eu acho muito relevante. A hortelã é muito usada no dia a dia para todo lado. Muita gente toma chá de hortelã, muita gente coloca hortelã como tempero em algumas coisas, mas principalmente chicletes, né, e balas e coisas assim, costuma ter muito hortelã. A hortelã, seja você mastigando ela, seja alguma coisa que tem sabor de hortelã, ou seja você sentindo o cheiro dela, ela diminui a testosterona. Por mais que você queira ficar com hálito fresco, né, até escovar o dente com uma pasta que tem hortelã, isso pode afetar a sua testosterona. Não tanto assim como você tomar um chá afetaria, só que afeta sim, tá bom? Falando em chá, o chá verde também pode afetar aí a testosterona, pode diminuir. A Camellia sinensis tem alguns antinutrientes aí que podem diminuir a sua testosterona, que é uma notícia meio triste, porque o chá verde, o chá branco e o chá preto são feitos com essa mesma planta. Então é bom evitar todos esses. O chá de hortelã, ele pode ser bom para uma mulher que tem ovário policístico, porque vai diminuir um pouco a testosterona dela também. Só que no caso da mulher com ovário policístico, eu já recomendaria a dieta cetogênica, para tratar de uma vez, em vez de ter que ficar lidando com alguns efeitozinhos do ovário policístico, você já ataca ele diretamente no núcleo dele, né, que é a resistência à insulina. Mas isso é assunto para outro episódio. Se você quiser tomar algum chá, se você é uma pessoa que, como eu, gosta muito de chá, algo que eu posso recomendar é o gengibre. O chá de gengibre, ele pode até aumentar um pouquinho a testosterona em alguns casos aí. O 9º item dessa lista é nada mais, nada menos que a linguiça. Sim, meus caros ouvintes, a linguiça é estrogênica. A linguiça, o presunto e algumas outras carnes aí também são bem estrogênicas. Por quê? Porque colocam soja, açúcar e alguns outros ingredientes horríveis. Na próxima vez que você for no mercado, dá uma olhada na parte de linguiça. Aliás, você talvez tenha linguiça dentro da sua geladeira aí. Dá uma olhada. Vai estar lá o símbolo, né, aquele T com um triângulo amarelo de transgênico. Na lista de ingredientes você vai ver soja, porque usam isso como enchimento, porque soja é muito mais barato do que carne. Você vai ver também, provavelmente, açúcar e algumas outras coisas assim. Minha recomendação é, sempre que você for comprar presunto, linguiça, qualquer tipo de carne que não seja um corte que saiu diretamente de um bicho, dê uma olhada nos ingredientes. De novo, sempre que você comprar qualquer coisa para comer, dê uma olhada nos ingredientes. Se tiver soja, não compre. É simples assim. Você vai ver que é muito difícil comprar linguiça, é muito difícil comprar presunto, porque a maioria deles tem soja. Seja em formato de proteína da soja, proteína texturizada, lecitina de soja, eu não recomendo. Carne eu recomendo, com certeza, mas cortes de carne. Você chega no açougue, pede um corte de uma carne e leva para casa. Ou você pode até comprar aquelas embaladas a vácuo, desde que seja só carne, realmente. Agora, essas carnes processadas, eles colocam todo tipo de merda para render. Não consigo recomendar. Claro que ainda é melhor você comer uma linguiça no seu almoço do que você comer carne de soja. Só que era melhor você estar comendo um bife aleatório qualquer. Agora o último, o item de número 10, é a maconha.
Ok, eu fiz esse top 10 baseado em alimentos, né? A maconha não é exatamente um alimento, se bem que ela pode ser dependendo do tipo de degeneração que você se enfiou. Mas a galera aí fica muito com isso de a maconha não faz mal, é uma erva medicinal, sei lá o que. E é todo tipo de golpe ridículo para usar esse lixo. Ela faz mal de várias formas diferentes. Daria para fazer um podcast só falando sobre a maconha. Mas uma das coisas dela é que ela é estrogênica. Ela tem fitoestrógenos, ela vai diminuir bastante a sua testosterona. E quando o cara fuma um prensado, ele está fumando fitoestrógenos concentrados. Ele está inalando ali, jogando direto no pulmão, caindo direto na corrente sanguínea dele. E o problema é que, mesmo que você não esteja fumando maconha, se tiver um imbecil fumando maconha do seu lado, isso vai te afetar também, da mesma forma. A própria fumaça da maconha é, além de psicoativa, ou seja, ela pode te deixar, brisado também, ela também vai ter esses fitoestrógenos. Então ela também vai te deixar uma moça. Não é à toa que você olha pra galera que fuma maconha constantemente e eles têm aquela puta cara de sojado. É porque aquilo é extremamente feminilizante. E olha, não existe essa merda de maconha ser erva medicinal, saca? Ok, a maconha tem um composto nela, que é o canabidiol, que pode ser usado sim para coisas medicinais. Só que você achar um princípio ativo em uma erva e por conta disso você fumar ela, é a mesma coisa de você fumar casca de salgueiro porque é dela que é feita a aspirina. Isso é coisa de imbecil. Então agora vamos fazer uma pequena revisão das coisas que eu falei aqui. Talvez eu erre um pouco a ordem, tá? Mas vamos lá. A soja e a linhaça são extremamente estrogênicos, são os piores dessa lista. Então fique longe de tudo que tenha isso. Tem várias coisas que só estão nessa lista por ter soja, então é uma coisa que você deve ficar distante. Os óleos vegetais são extremamente inflamatórios, extremamente estrogênicos também, principalmente o da soja, só que tem vários outros. A dieta low fat, você consumir pouca gordura, vai diminuir a sua testosterona. E aliás, se você consumir muita gordura boa, vai aumentar a sua testosterona. Quando eu falo gordura boa, eu estou falando o que eu quero dizer com gordura boa, tá? Gordura boa é gordura animal e gordura de fruta. Não é o que nutricionista chama de gordura boa, que é tipo, sei lá, oleaginosas, nozes, castanhas. Isso aí é uma merda. Isso aí é o lugar que vai estar mais contaminado com aquela substância que eu te falei, que é a zearalenona, que é altamente estrogênica. O próprio perfil da gordura das oleaginosas também é muito concentrado em ômega 6, que é extremamente inflamatório, então fica longe disso. O próximo ponto são os refrigerantes e os sucos de fruta. Cara, se você toma suco de fruta e você ainda coloca açúcar e você acha que tá melhor do que o coleguinha do lado que tá tomando Coca-Cola, você é burro, porque você tá destruindo a sua saúde igual ele. Se for tomar refrigerante com adoçante, procura um que não seja adoçado com stevia, mas o ideal é você não consumir esse lixo. As barrinhas de proteína são um problema porque elas, na verdade, costumam ser barrinhas de carboidrato com ingredientes horríveis e com soja. O álcool, não precisa nem falar, ele é um veneno de todas as formas possíveis. O pior de todos ainda vai ser a cerveja, porque além de ser álcool, ainda é álcool feito com grãos. E aí a gente entra no próximo, que são os grãos, que tem fitoestrógenos, muito carboidrato, agrotóxicos e micoestrógenos, que são os dos fungos. Depois tem a hortelã, que ela pode diminuir a sua testosterona só de você até fazer uma aromaterapia, por exemplo, com hortelã. Uma outra que eu também esqueci de falar e que poderia estar aqui é a lavanda. A lavanda, só você sentir o cheiro de lavanda já diminui a sua testosterona.
Então, sabonete de lavanda, perfume que tem lavanda, eu recomendo evitar também. Aí tem a linguiça e outras carnes que enfiam soja no meio sem você perceber, porque você não lê a merda dos ingredientes antes de comprar as coisas. E por fim a maconha, que transforma qualquer cara em sojado. Agora eu queria trazer uma coisa bônus aqui, que não é um alimento exatamente, mas é uma coisa que interage com os alimentos que você consome, que são os plásticos. Os plásticos têm fitalatos, bisfenol A e bisfenol S. Essas substâncias são liberadas na comida ou na água, se você está usando uma garrafinha de plástico, por exemplo, e quando você ingere, isso vai afetar o seu organismo de algumas formas nocivas e, entre elas, vai diminuir a sua testosterona, vai aumentar o seu estrogênio, vai fazer mal para a sua saúde. É pior quanto mais quente o plástico tiver. Então, se você coloca comida dentro de vasilha de plástico para esquentar no micro-ondas, eu recomendo que pare, porque esse plástico, em contato com a comida, ainda mais quente, vai liberar substâncias tóxicas ali que vão destruir a sua testosterona. Qualquer coisa que encosta no plástico não deve ser considerada comestível mais. O plástico é uma substância que não existe na natureza, o nosso corpo nunca foi preparado para lidar com isso. E que agora, de repente, tudo que você come fica encostando no plástico o dia inteiro. Isso é extremamente perigoso, e isso é uma das explicações, junto com todas as outras coisas que eu citei aqui, de por que a testosterona dos homens vem caindo de forma tão dramática nas últimas décadas. Se você pega o seu avô, na mesma idade que você tem agora, você pega o seu avô nessa idade, ele devia ter quase o dobro de testosterona que você tem. E isso tá ridículo, tá caindo muito rápido. Um homem de 22 anos de idade, 20 anos de idade, aparece no médico com menos de 400 de testosterona e é considerado normal pela medicina. Isso é um absurdo. E aproveitando que eu falei de plástico, eu vou trazer uma coisa aqui que eu considero que está na categoria de plástico, que é a margarina. Se você come margarina ainda, você poderia estar mastigando o saquinho de plástico que você traz às suas compras do supermercado, porque o nível de doença mental é o mesmo. A margarina é produzida a partir de óleos vegetais, tá? Óleos daquele tipo que eu falei que você não deveria consumir, né? Soja, milho, girassol. E aí ela é hidrogenada, ou seja, ela passa por um processo que transforma ela em gordura trans e aí faz a gordura vegetal, que normalmente seria líquida, virar uma gordura sólida, para você passar na faca ali e fingir que aquela merda é manteiga. Deixa eu te falar, se você joga margarina no chão, essa margarina vai ficar no chão até você morrer praticamente, porque nenhum bicho ousa comer esse lixo. Sabe por quê? Porque isso não existe na natureza. Assim como o plástico, o que a margarina é uma coisa que não existe, nunca existiu na natureza. Ou seja, ela é tipo o ápice da comida sintética. E, surpreendentemente, nossa, quem diria? Ela é, dessa lista, um dos piores de todos. Assim, eu colocaria até pior do que os óleos vegetais, tá? A soja está em primeiro lugar como o pior de todos, junto com a linhaça. Em segundo lugar vem a margarina. Pelo amor de Deus, não come isso nunca mais. Ah, mas a margarina é muito mais barata do que a manteiga. Pois é, cara, você consegue merda de graça na rua. É só você ver onde a galera anda com cachorro, você vai lá, pega e come de graça. Aliás, fica a dica aí, porque isso seria bem mais comestível do que a margarina. Enfim, eu estou dizendo que você deve nunca mais na sua vida encostar em nenhuma dessas coisas que eu citei aqui? Não, mas quanto mais você diminuir esses itens da sua vida, melhor você vai estar cuidando da sua testosterona e mais efeito benéfico você vai ter na sua vida, tanto no seu comportamento, que vai ficar mais masculino, quanto no seu corpo,
que, pô, você vai conseguir conquistar um shape melhor, digamos assim. Então, cara, se você quer meter o shape e não quer ficar igual eu tava numa foto que vazou, que eu tava fazendo cosplay de Sonic, pelado de tênis, extremamente frango, há uns 2, 3 anos atrás. Se você quer meter o shape, quer que as pessoas olhem pra você e sintam uma presença masculina, eu recomendo de verdade que você evite todos esses itens aí que eu citei e que você treine também e coma bastante carne. Sanque Asclepíades aqui, pro Nova Vertente Produções. Top 10 alimentos que te transformam em mocinha. Muito obrigado.